Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Chorando pela Lua capítulo 143 ao 144. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 149. Blitz se aproximou e agarrou a camisa de Jack, puxando o demônio mais alto para a altura dos seus olhos. Se você sabe alguma coisa sobre ela, ele arquejou, tentando ao máximo manter a calma e a não violência. Me diga, agora. Jack agarrou o pulso de Blitz, fazendo com que o diabinho soltasse suas roupas. Bem, então acho que pelo menos isso eu consigo fazer, disse Jack, olhando para Naruto e Loona. Tudo bem se eu falar com eles a sós? Claro. Naruto disse enquanto ele e Loona saíam da sala, sem discutir. Assim que saíram, Jack e Blitz sentaram-se. Bem, para começar, disse Jack enquanto passava os dedos pelos cabelos calvos. Acho que posso começar com a mãe adotiva dela, Margaret White. Enquanto isso, lá em cima Naruto, Loona, Millie, Mochi e Andrômeda estavam sentados em círculo. Ande no centro enquanto os adultos já tinham o resto dos presentes, enquanto Naruto tinha uma caneta e um bloco de notas no colo. Que tal este agora? Millie disse animadamente, pegando um presente aleatório e entregando-o ao Neto, conferindo os nomes. É de Fu e Shino. Andrômeda agarrou o pequeno pacote, que era maior que suas pequenas mãos juntas. Suas garras rasgaram o embrulho, revelando uma caixa preta. Confusa, Andrômeda o deixou cair, e seus olhos brilharam quando seu conteúdo foi revelado. Era um grampo de cabelo de escaravelho banhado a ouro com amor eterno, tia Fu e tio Shino embaixo. Ah, que legal, disse Naruto, anotando o presente. Ele estava fazendo uma lista de quais presentes eram de quem para poder enviar cartões de agradecimento. Andrômeda ficou impressionada com o item dourado brilhante, segurando-o em suas pequenas mãos. Ela o levou à boca, mas Loona a impediu, fazendo beicinho de raiva. Não, Anne, vai aqui mesmo, explicou Loona com um sorriso, colocando-o no cabelo de Andrômeda, antes que caísse. Mochi tirou uma foto antes disso. Não se preocupe, querida, disse ele enquanto pegava o item, colocando-o ao lado do touro de pelúcia, da espada de espuma e dos vestidos que ela havia ganhado. Quando você for mais velha, vai servir. Agora, aqui, abra este. Ele deu outro presente a Andrômeda. Quando Mochi começou a dar atenção a Andrômeda, Naruto, Loona e Millie se inclinaram para trás. Seus rostos se contorceram de irritação. Ela estragou o aniversário do Anne. Todos pensaram quando a imagem de Evei dando um tapa e gritando em Verôsica surgiu em suas mentes. Então, eu sou a única aqui, Loona começou a perguntar enquanto Andrômeda abria seu próximo presente. Não, você não vai, respondeu Millie. Aposto que o pai está sentindo o mesmo. Naruto continuou, fazendo o possível para manter sua raiva controlada. Mochi olhou para cima, assentindo antes de voltar sua atenção para seu neto. Porra! And exclamou enquanto abria a sacola. Era do Vortex, Jai Flare. Era um pequeno aparelho de som com um CD mixtape, todas as músicas gravadas por Jai, Flare e Vortex. Naruto escreveu isso. Mas ela estava bêbada, acrescentou Naruto, conseguindo ser um pouco neutro a esse respeito. Isso não justifica as ações dela, declarou Loona, com raiva. Bêbada ou não, ela escolheu fazer uma cena e estragar a festa do Anne. Naruto, Millie e Mochi concordaram com a cabeça. Não importa a idade ou o estado de espírito, Evei havia arrancado o sentido do hoje. A celebração do nascimento de sua preciosa Andrômeda. Ah, este é da vovó e do vovô. Naruto disse enquanto Andrômeda apontava para um presente particularmente enorme. Naruto puxou para ela e, com suas garras de metal, ajudou Anne a abri-lo. A confusão tomou conta do filhote enquanto ela olhava para ele. Era uma caixa, claramente, e tinha a imagem de um balanço. Especificamente, foi um balanço Swurfer Triple Frame com Single Slide que Millie e Mochi compraram no Reumart local.
Nós vamos construir isso para você mais tarde, querida, disse Mochi enquanto bagunçava o cabelo de Andy, para o aborrecimento dela, dando tapinhas no braço dele, o que lhe rendeu um olhar de admiração. Ok, próximo presente, disse Loona, enquanto pegava outro presente. Este é do Blitz. Ela entregou a sacola para Andy, que a virou e puxou a sacola para trás, derrubando o presente. Eu avisei, Naruto disse com uma risada quando uma arma Nerf foi revelada. Mais uma vez, os olhos de Andy brilhavam, ele agarrou a arma de brinquedo, deixou Mochi impressionado e tirou várias fotos. Eles continuaram a abrir os presentes. Um livro infantil sobre astronomia de Octavia. Uma peça de teatro de um médico, baseada em Rizer. Um lobo de cerâmica feito à mão por Gaara, que adquiriu o hobby de fazer cerâmica de Shukaku para treinar seu controle sobre areia/magnetismo. Um grimório para iniciantes das tolas Estela, que continha alguns exercícios básicos e feitiços para Naruto ensinar a Andy quando ela fosse mais velha. E finalmente, o presente de Jack e Avery. Todos ficaram apreensivos quando Andy abriu. Era uma guitarra de brinquedo de plástico, semelhante a uma guitarra com controle do Guitar Hero, mas com botões que simulavam sons de uma guitarra de verdade. Andy apertou os botões, rindo enquanto fazia isso, e os quebrou aleatoriamente com as mãos. Porra, 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 ela cantava, continuando a sorrir alegremente, para desgosto dos pais. Não eram as primeiras palavras que eu queria, mas poderiam ser piores, pensaram os dois cães enquanto observavam seu filho brincar. O sol começou a se pôr quando Naruto e Mochi começaram a limpar a bagunça enquanto Loona, Millie e Andy brincavam com seus novos brinquedos. Enquanto isso, sala de estar. Jack observou Verózica e Blitz fumegarem silenciosamente. Ele havia explicado a vida de Evei para eles, mas parou alguns momentos antes, após contar sobre o tratamento que Margaret deu a Evei depois que ela foi descoberta para uma carreira musical. Margaret, rosnou Blitz. Vou encontrá-la e matá-la. Jack se inclinou sobre a mão dele suspirando. Não se incomode, disse ele enquanto olhava para Evei inconsciente, que se revirou no sono, com uma expressão de desconforto embriagado no rosto. A própria Evei matou Margaret, cortando sua garganta com uma serra elétrica antes de incendiar a casa e depois vir até mim para treinamento. Verózica e Blitz apertaram as mãos. A vingança pessoal havia sido tirada deles. Mas saber que o diabinho que criou Evei estava morto pelas próprias mãos os deixou orgulhosos. Ela puxou a mim/Blitz, tudo bem. Ambos pensaram com orgulho. Jack não ficou impressionado com o senso de orgulho que eles nem tentavam esconder. De qualquer forma, agora que você conhece a história dela, disse ele, levantando-se e olhando para o Diabrete e a Sucubo. Você entende por que ela te odeia. Olhou para Verózica, que se tornou tímida sob seu olhar. E te adora. Ele olhou para Blitz. Bom, eu sou foda, Blitz declarou, com o peito estufado e confiante. Jack não se importou com as palhaçadas de Blitz. Como a Evei vai precisar de um tempo para se recuperar do incidente de hoje, vamos passar a noite aqui, continuou Jack, olhando para Verózica com uma expressão séria. Vou levá-la para cima agora. Ele gentilmente pegou o adolescente adormecido, claramente tendo alguma dificuldade por não ser mais um homem jovem e ter a constituição muscular adequada. Jack subiu as escadas para um dos quartos de hóspedes. Verózica e Blitz estavam sozinhos. A luz alaranjada do pôr do sol enchendo a sala de estar. O diabinho e a Sucubo ficaram em silêncio. O que poderia ser dito? O que deve ser dito? Nenhum dos dois sabia. Quer fumar? Blitz perguntou enquanto se levantava, com a intenção de ir lá fora. Eu gostaria de uma, respondeu Verózica. A dupla saiu e viu o jardim da frente, agora vazio, que mais cedo naquele dia estava cheio de vida e felicidade. Só para ser facilmente derrubado por um adolescente bêbado. A filha que eles pensavam estar morta há muito tempo. Verózica Maidai. Eles acenderam seus cigarros e fumaram em silêncio enquanto o sol se punha. Enquanto isso, a mansão Stolas Gaara saiu do carro primeiro, contornando a limusine para abrir a porta para Stolas, Rizer e Octavia.
Eles deixaram Stella e Esther na casa de Stella, ignorando o olhar odioso de André Alpos quando chegaram e saíram. O Sr. Butler estacionou a limusine e então pegou a correspondência que havia sido entregue enquanto eles estavam fora. A maior parte eram as contas e solicitações habituais de colegas da Goetia, mas uma se destacou. Especificamente o selo real sobre ele. Era o sigilo de Paimon, o grande rei. Sabendo que isso era de grande importância, o Sr. Butler correu para o lado do príncipe Stolas. Senhor, uma carta do seu pai, disse o Sr. Butler calmamente, curvando-se enquanto entregava a carta a Stolas. Stolas pegou, mas não abriu. Seus olhos ficaram tristes ao ver o sigilo, virando o envelope para ver se era para ele. Era para Octávia. Suspirando, ele se recompôs antes de ir para o quarto de Octávia. Oh, Rizer, Stolas disse ao ver o dito nobre do lado de fora do quarto de Octávia. Senhor, disse Rizer, curvando-se. Octávia está se trocando no momento. Com Gaara. Stolas não conseguiu conter um sorriso brincalhão, enquanto as bochechas de Rizer ficavam vermelhas, evitando seu olhar. Entendo. Os dois esperaram pacientemente, mas não esperaram muito tempo antes que a porta se abrisse e Gaara e Octávia saíssem do quarto, agora vestindo roupas casuais. Pai? Chegou uma carta para você, minha pequena estrelinha, disse Stolas, entregando a ela. Octávia piscou e aceitou antes que seu rosto ficasse impassível quando ela reconheceu o emblema. Abrindo-a, ela tirou a carta. Para meu querido neto, eu, grande rei Paimon, desejo parabenizá-lo por seu futuro casamento com o grande marquês Rizer Penex. No seu 20º aniversário, vocês se casarão. Com sinceros parabéns, Paimon, grande rei. Octávia leu a carta 2 vezes antes de entregá-la ao pai, que a leu e depois a entregou a Rizer, que permitiu que Gaara lesse por cima do ombro dele. Ah, sim, isso está acontecendo, murmurou Gaara, lembrando-se de que Octávia já havia mencionado isso antes. Quando é seu aniversário, afinal? 16 de maio, respondeu Octávia. Então, falta pouco menos de um mês. Disse Gaara com um sorriso irônico. Octávia deu-lhe uma leve cotovelada, fazendo sorrir ainda mais. Ela se sentiu à vontade quando sentiu Stolas pegar sua mão e depois a de Rizer. Eu estou. Seus olhos começaram a lacrimejar um pouco, um sorriso incondicional e feliz. Estou tão orgulhoso de você, ele olhou para todos os três. Todos vocês, disse ele, enxugando os olhos numa tentativa inútil de secá-los. Sei que não fui o melhor exemplo de um pai ou chefe de família amoroso. Sua mãe também. Mas ver como vocês três interagem. As lágrimas de Stolas escorriam pelo seu rosto. Me faz ansiar pelo futuro que todos vocês têm. Octávia puxou a mão e deu um abraço em Stolas. Pai e filha se abraçaram em silêncio por vários segundos antes de se separarem, ainda com os braços em volta um do outro. Vamos, pai, Rizer, Gaara, temos um casamento para planejar, disse Octávia com um sorriso feliz. Rizer assentiu. Com prazer, ele respondeu. Por que eu estou envolvido? Perguntou Gaara, arqueando uma sobrancelha. Não sou eu quem vai se casar, você não vai escapar tão facilmente, afirmou Octávia, agarrando pelo braço. Além disso, você ainda não me ama. Ah, isso é barato, disse Gaara antes de dar um beijo em seus lábios. Quando terminaram, Octávia puxou Rizer para uma delas. Acho que podemos começar a planejar amanhã, declarou Stolas, percebendo que eles não ouviram e os deixou por conta própria. Skip, manhã, estúdio Drifuk. O rosto de Evey se contorceu. Seu corpo inteiro estava nojento. Seu estômago e bexiga estavam sob uma pressão imensa. Ela abriu os olhos. Sua cabeça latejava e ela precisava ir ao banheiro. Você está acordado? Sobressaltada, Evey jogou o cobertor para longe, levantou-se rapidamente e viu Jack no sofá, com o cobertor cobrindo-o enquanto ele se sentava. Jack? Perguntou Evey, confusa, olhando ao redor. Onde estamos, e onde fica o banheiro? Bem ali, ele gesticulou para o outro lado da sala, para onde Evey se teletransportou e trancou a porta.
Jack se espreguiçou preguiçosamente enquanto se levantava, fazendo pequenos movimentos para estimular sua mente e fazê-lo acordar. Ouvindo a descarga e depois a pia sendo usada, Jack se virou levemente para ver Eve sair, com uma expressão renovada no rosto antes de retornar a uma expressão de dor e exaustão. Vamos tomar café da manhã, disse Jack enquanto se dirigia para a porta, e percebeu que Eve hesitou. Ainda estamos na casa dela, não estamos? Ela perguntou, com as mãos cerradas. Eu não ia te levar para casa com essa ressaca, Jack disse a ela enquanto abria a porta. Só para você saber, ele chamou a atenção de Eve. Contei a Verónica e a Blitz sobre o seu passado. Então, eles sabem. Jack entrou no corredor, deixando a porta aberta para o adolescente chocado olhar fixamente. Jack. Ela pensou, começando a ficar furiosa. Traição. Era isso que ela sentia correndo em suas veias. Antes de sair do quarto, Eve prendeu o cabelo em um coque e o prendeu com um elástico. Algumas mechas se soltaram e emolduraram sua testa. Ela saiu da sala e foi lentamente em direção à sala de jantar. Dentro dela estava a família, tomando café da manhã como se nada tivesse acontecido, Blitz no fogão cozinhando ovos. Porra! Eve olhou e viu Andrômeda apontando para ela, com os braços estendidos e um sorriso inocente no rosto. Culpa. Culpa. Grandes quantidades de culpa cinzenta encheram o estômago de Eve enquanto ela olhava para a criança. A mesma criança cujo aniversário ela havia arruinado no dia anterior. Eve sentiu como se todos os olhos estivessem voltados para ela enquanto se arrastava para se sentar ao lado de Jack, longe de Verónica. Tudo bem, o café da manhã está servido, Blitz anunciou, enquanto colocava um prato cheio de ovos mexidos, salsicha, bacon e rabanada na mesa. Obrigada, Blitz. Foi a resposta geral, todos pegando o que queriam, exceto Andrômeda, que estava sendo alimentada com papinha de bebê mais macia. Para seu desejo contrastante de experimentar a torrada francesa com cheiro doce e coberta de açúcar. Lugar ocupado. Eve piscou, virando a cabeça para ver Blitz. Ela balançou a cabeça antes que ele se sentasse. Um sorriso triste apareceu em seu rosto enquanto ela pegava um pouco de comida. Do outro lado da mesa, Verónica observava Eve tomando seu café da manhã. Um conjunto complexo de emoções girava dentro do peito da súcubo mais velha. Por enquanto, ela esperou. Porra! Anne, nós não dizemos isso, Naruto afirmou em tom de desaprovação. Enquanto todos eram barulhentos e turbulentos, Eve ficava quieto. A raiva que a mantinha em espera, enquanto um sentimento nostálgico e desejado crescia em seu peito. Lembranças do café da manhã com Margaret. Refeições com a mãe. Eles estavam aquecidos e felizes. É isso mesmo, só que em uma escala maior. Pensou Eve, terminando sua primeira porção de café da manhã, antes de pedir uma segunda. A mão dela bateu em Blitz. Desculpe, disseram pai e filha em uníssono, rindo nervosamente da mesma maneira. Depois de você, não, eu insisto, depois de você. Ambas riram, fazendo o coração de Verónica disparar. Ela queria isso, um bom relacionamento com Eve. Eles são tão parecidos, Verónica supôs enquanto observava Blitz e Eve salgando e apimentando a comida na mesma quantidade exata antes de comê-la. Embora Eve fosse um pouco mais refinado do que o grosseiro Blitz que enfiava a comida na boca. Verónica voltou sua atenção para alguém que estava tocando seu cotovelo. Ela viu Andy olhando para ela com preocupação. Sorrindo, ela passou os dedos pelos cabelos de Andy, deixando o cachorrinho muito feliz. Eve viu isso. O ciúme voltou. Com licença, o quê? Disse Naruto, enquanto ele e Loona olhavam para o jovem adolescente. Eu não disse nada, disse Eve, começando a suar. Não, eu ouvi você dizer algo, disse Naruto enquanto se inclinava, estreitando os olhos. Algo sobre, ele começou a se levantar, pairando sobre a mesa. Sufocante. Agora todos estavam olhando para ela, Jack mentalmente segurando a mão dela enquanto os problemas começavam a tomar seu rumo mais feio. Melee deu um tapa na nuca de Naruto, fazendo cair de cabeça na mesa. Naruto, ela disse num tom muito frio, causando um arrepio de arrepiar em todos.
Calma, calma, sente-se, e coma. Naruto sentou-se novamente, claramente ainda irritado. Ele estava disposto a obedecer à mãe, mas Evei abriu a boca. Como se você devesse confiar em uma mulher que abandonou facilmente seu filho porque não queria ficar presa a um relacionamento. Naruto tentou se levantar novamente, mas sentiu uma mão agarrar seu ombro, forçando-o a se levantar novamente. Era Verósica. Ela balançou a cabeça para o marido. A preocupação tomou conta de Naruto enquanto ele olhava para ela. Verósica tremia sutilmente enquanto bebia um pouco de água. O copo tilintando contra seus dentes. Suspirando, Naruto continuou a comer, permitindo que o café da manhã fosse terminado em um silêncio desconfortável. Naruto, Mochi e Melee estavam lavando a louça, Jack e Evei juntando suas coisas para ir embora enquanto Lona levava Andrômeda para cima para se trocar. Do lado de fora do quarto de hóspedes estava Verósica. Ela queria bater na porta, mas seu estômago estava embrulhado. Ela levantou a mão, apenas para abri-la, revelando Evei e Jack. Verósica ficou em silêncio, fechando-se quando viu Evei. Olá, ela disse num sussurro suave. Oi, disse Evei num tom brusco. Você quer, podemos conversar? Perguntou Verósica, tentando ser calma e educada, mas seu nervosismo estava começando a deixá-la frágil. Não tenho nada a lhe dizer, disse Evei, passando por Verósica. Escute, eu só quero explicar. Você pode ter me dado a luz, mas me abandonar, Evei declarou quando Blitz chegou ao final do corredor, recuando um passo para se esconder atrás de uma parede. Você não é minha mãe porque o nome dela era Margaret. Jack observou os lábios de Verósica começarem a tremer, seus olhos arregalados, enquanto a compreensão continuava seu ataque brutal sobre ela. Ela observou Evei continuar andando e virar a esquina. A filha dela. O bebê dela. Ela estava perdida. Ela sentiu uma mão em seu ombro, antes que ela a envolvesse, puxando-a para um abraço. Verósica tremia nos braços de Jack, fazendo o possível para não chorar, mal conseguindo conter-se. Enquanto isso, ei, Blitz, disse Evei ao ver Blitz parado na esquina. E aí, garoto? Ele disse com um sorriso constrangido. Precisa de ajuda? Claro. Evei disse com um sorriso. Os dois caminharam pelo estúdio, saíram e esperaram Jet chegar. Ei, Blitz, Evei perguntou timidamente. E aí? Posso te chamar de pai? Perguntou Evei, correndo enquanto olhava para Blitz com esperança nos olhos. Capítulo 149 feito. Capítulo 150. Espiral destrutiva. Acabei de chamar um Uber, assim o Blitz não precisa nos levar para casa, Jack disse a Verósica enquanto os dois caminhavam lentamente em direção à garagem. Verósica assentiu fracamente com a cabeça quando chegaram à porta que dava para a garagem, que estava entreaberta. Ei, Blitz, os dois adultos ouviram Evei perguntar timidamente, fazendo-os parar. E aí? Posso te chamar de pai? Perguntou Evei, correndo enquanto olhava para Blitz com esperança nos olhos. Blitz ficou chocado. Ele sentiu uma variedade de emoções. Evei testemunhou surpresa, contemplação e então um sorriso cruzar o rosto de Blitz. Eu adoraria que você me chamasse de pai, disse ele em tom gentil, seus olhos vagando levemente por Evei, vendo Verósica e Jet pela fresta da porta. O coração de Evei disparou com essas palavras, seus olhos lacrimejaram enquanto ela puxava Blitz para um abraço. Seu coração se encheu de alegria e a excitação percorreu cada fibra do seu ser. Tenho meu pai. Pensou ela alegremente, sorrindo brilhantemente o suficiente para rivalizar com o sol. No entanto, disse Blitz enquanto se desvencilhava do abraço, com um sorriso triste e os olhos transparecendo remorso e culpa enquanto segurava as mãos de Evei com força. Acho que você deveria se desculpar com sua mãe. Um disco riscado. A felicidade de Evei parou abruptamente com essas palavras. Pai e filha olharam nos olhos um do outro. Evei piscou diante da sinceridade dele antes de rir, cobrindo a boca. Ah, boa, pai, ela disse como se ele estivesse brincando. Ela continuou rindo. Estou falando sério, Evei, disse Blitz enquanto apertava a mão dela. Mas por quê?
Ela perguntou, sua alegria começando a desaparecer. Evie sentiu uma estranha sensação de preocupação e irritação. Ela esperava que Blitz a aceitasse como filha e que eles continuassem a se dar perfeitamente, como sempre. Mas agora, ela estava preocupada que as coisas não iriam acontecer como ela esperava. Blitz respirou fundo. Evie, o que a Margaret te contou sobre a Verósica? Perguntou ele, gesticulando para que se sentassem. Mamãe foi muito clara sobre quem e o que Verósica era, disse a súcubo adolescente enquanto ela e Blitz desciam. Isso foi. Evie olhou para o chão, estreitando os olhos enquanto pensava em todas as coisas que Margaret lhe contara sobre Verósica. Verósica é uma prostituta inútil que nunca quis ter uma família, declarou Evie com imenso veneno no tom. Uma pessoa em quem nunca se pode confiar nada. Preocupada apenas com sua fama e fortuna, gastando-as com nada além de si mesma e álcool. Blitz observou Evie agarrar suas calças com força. Alguém incapaz de amar outra pessoa. Sem vontade de ser melhor, concluiu Evie, virando-se para o pai. É basicamente isso. Os olhos dela estavam lacrimejando. E eu? Perguntou Blitz, curioso para saber por que sua filha o idolatrava. Mamãe nunca disse nada sobre você, exceto seu nome e em que você era um diabinho, respondeu Evie. Então, os olhos de Blitz estavam opacos. Você não me conhece, nada sobre mim. Evie balançou a cabeça. Enquanto isso acontecia, Verósica arqueou uma sobrancelha. O que ele está fazendo? Pensou Verósica. Quando essa conversa começou, ela esperava que Blitz aceitasse Evie cegamente e ficasse muito animado e barulhento. Essa conversa toda estava a deixando confusa. Blitz colocou a mão no rosto e massageou a testa com os dedos. Seu corpo parecia extremamente pesado e sua garganta começava a secar. Eu realmente sou como meu pai, pensou Blitz, olhando para o teto. Não conseguimos evitar machucar nossos filhos. O que é isso? Genética? Pai? Evie perguntou preocupada, vendo sua expressão e linguagem corporal. Evie, disse Blitz em tom sério, inclinando-se para a frente, apoiado nas mãos e com os braços apoiados nos joelhos. Você está enganado sobre Verósica. Como você pode dizer isso? Evie basicamente gritou, levantando-se e olhando para o diabinho. Ela nos abandonou. Ela te deixou sem te contar sobre mim. Ela me abandonou no orfanato. Ela se esqueceu de mim como se não fosse nada. Verósica nunca te esqueceu, e... Os lábios de Blitz tremeram, tomado pela vergonha. Fui eu quem te abandonou. Os olhos de Verósica e Jack se arregalaram quando perceberam o que Blitz estava fazendo. Ela foi interrompê-la, mas Jack puxou Verósica de volta, balançando a cabeça para não interromper. Não, foi Verósica. Evie respondeu em negação. Blitz balançou a cabeça. Querida, Blitz engasgou, a cabeça entre as palmas das mãos, tentando cobrir os olhos lacrimejantes. Verósica desistiu de você por minha causa. Eu não era o homem que ela precisava, terminei com ela antes que ela percebesse que estava grávida. Por causa de quão tóxico e volátil eu era, Verósica não poderia vir até mim. Se eu não fosse o lixo que eu era, você teria crescido com Verósica e eu. Então, Blitz levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto olhava para a filha, sem desviar o olhar. Sou eu quem você deveria odiar, não a Verósica. Não a sua mãe. Evie deu um passo para trás. Eu roubei e parti o coração da sua mãe, sem nem saber que você estava lá, Blitz repetiu de forma mais simples. Conhecendo Verósica, ela deve ter tido um bom motivo para te entregar. Mas você não conhece a história dela. Você está mentindo. Eu não sou. Pare com isso. É a verdade. Parar. Evie. Pare. Evie gritou, caindo de joelhos. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. O chão começou a ficar cheio de poças. Verósica me abandonou. Você não. Ela gritou em negação, o peito começando a apertar e a garganta engasgada. Pare de mentir para cobrar ela. Foi ela que te obrigou a fazer isso. Evie, Jack disse, empurrando Verósica para fora de vista enquanto entrava na garagem. Ele viu quanto ela estava angustiada. Tudo que ela sabia.
tudo em que ela acreditava. Era tudo mentira. Desculpa, Blitz, Jack se desculpou enquanto seu celular tocava, fazendo-o olhar. Temos que ir. Nossa carona chegou. Ele pegou o adolescente que chorava, mas ele não resistiu. Jack, gritou Blitz. Por favor, continue cuidando dela. Jack assentiu. Eu vou, ele disse enquanto continuava em direção ao carro. E espere, Verónica gritou enquanto anunciava sua presença para Evie. Retire o que disse. Gritou o adolescente enquanto seu avô fazia o possível para levá-la até o Uber. Você fez o papai falar essas mentiras. O coração de Verónica se partiu. A adolescente diante dela, em completa negação, com o rosto contorcido de desespero e ódio, não quebrou o contato visual. Quando Jack a colocou no carro, ele lançou um olhar de desculpas para Verónica antes de entrar, fechando a porta, e ainda gritando com Verónica. Verónica disse, com os olhos lacrimejando enquanto ela lentamente caía de joelhos. Uma lembrança dela segurando Evie quando ele era recém-nascido entrou em sua mente. O amor incondicional e o carinho maternal se foram. Evie. Verónica gritou enquanto Blitz corria até ela, tentando ajudá-la a se levantar. Verónica se sentia pesada. Culpa. Toneladas de culpa estavam esmagando. Ela não conseguia parar de pensar em Evie e no que ela tinha feito com ela. Como mãe, ela falhou. Blitz a ajudou a se levantar, mas foi empurrada para longe, com Verónica correndo para dentro de casa. Blitz correu atrás dela, passando por Millie e Moshi, entrando na cozinha e vendo Verónica abrindo uma garrafa de rum. Uma hora depois, Verónica ouviu Naruto dizer enquanto batia na porta de um dos quartos de hóspedes, ouvindo-a chorar atrás deles. Me deixe em paz. Verónica gritou bêbada. Ela pegou o máximo de garrafas possível da cozinha depois da primeira, uma rápida perseguição pela casa feita por Blitz, seus sogros, esposa e marido, antes de chegar ao quarto de hóspedes e trancar todo mundo do lado de fora. Ela bebeu. Ela bebeu. E 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 bebeu. Ela ficou sem bebida. Olhando para as garrafas vazias, ela não sentiu nada. Uma sensação de dormência percorreu seu corpo, mas os sentimentos de fracasso e culpa permaneceram. Não é o suficiente, pensou Verónica. Ela cambaleou até a porta, usando-a para se apoiar antes de abri-la, agarrando Naruto e puxando para dentro, trancando-a novamente. Verónica, você deveria. Verónica o silenciou com os lábios, esfregando sua virilha contra a dele e usando as mãos para tirar sua camisa. Vero fala com Naruto ficou em silêncio novamente, e a língua de Verónica, que tinha gosto de vários álcoois, voltou para sua boca. Faça amor, ela pronunciou arrastadamente, com os olhos desfocados. Faça amor comigo. Ela agarrou as mãos dele, colocando-as sobre os seios, fazendo-a gemer ao seu toque. Me ajude, ela gaguejou, empurrando para a cama, tirando a blusa e balançando os seios algumas vezes. Me ajude a esquecer. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Verónica, isso não vai ajudar, só vai anestesiar. Os pelos de Naruto se arrepiaram quando Verónica caiu no chão, com o suor cobrindo seu corpo. Vero. Naruto gritou. Ela estava tremendo e resmungando. Naruto a pegou no colo e saiu correndo do quarto. Lona. Lona. O que? Vá tomar banho, Verónica está dormindo. Lona não hesitou em correr para o banheiro e preparar o banho, um banho mais frio e morno, enquanto Naruto tirava as roupas de Verónica antes de colocá-la nele. No momento em que Naruto a soltou, Verónica avançou cambaleando. Bleagaia. Verónica vomitou enquanto o chuveiro continuava a resfriar seu corpo superaquecido. Naruto e Lona estremeceram quando Verónica vomitou várias vezes antes de vomitar novamente. Naruto segurou os cabelos dela enquanto Lona dava tapinhas em suas costas, ajudando Verónica a aliviar o líquido que estava em seu corpo. Logo, o vômito parou, permitindo que o chuveiro fizesse seu trabalho, refrescando-a e limpando-a daquela substância. Desligando o chuveiro e secando-a, Naruto e Lona começaram a levar Verónica para o quarto deles. Está tudo bem?
Melee perguntou enquanto ela, Mochi e Andrômeda, carregada pelo avô, os observavam no corredor. Vamos levá-la para o quarto e ajudá-la a dormir, disse Loona, olhando para Naruto, que assentiu. Quer que a gente ajude? Perguntou Mochi, olhando para Nora com preocupação. Posso fazer uma cura para a ressaca? Claro, parece uma boa ideia, pai. Naruto respondeu. Enquanto essa conversa acontecia, Andrômeda estendeu os braços em direção a Verósica. Porra, ela choramingou com preocupação genuína. Ela podia sentir a angústia da madrasta. Ela não gostou. Entretanto, Verósica parou ao ver Andrômeda. Imagens do bebê Evere. Sua mãozinha apertando o dedo de Verósica. O sorriso dela. Verósica recuou violentamente, com uma expressão de pânico no rosto. Fique longe, ela berrou. Mantenha ela longe. Andy pulou nos braços de Mochi. Tudo que eu toco, amor, eu estrago. Continuou Verósica. Não posso arriscar estragar o Andy. Seus gritos continuos abalaram Andy, fazendo-a tapar os ouvidos e chorar. Vamos para o nosso quarto. Naruto exclamou, agarrando Verósica e puxando-a para o quarto deles, enquanto Loona fazia o possível para acalmar Andrômeda. Enquanto isso, Blitz estava no telhado, fumando um cigarro. Ele estava lá desde que Verósica se trancou no quarto. Sentindo que iria piorar as coisas, deixando tudo para o genro e a filha, ele ficou parado por alguns minutos antes de fumar. Incapaz de suportar mais o silêncio, Blitz pegou o seu telefone, discou um número antes de se inclinar sobre o corrimão quando o telefone tocou. Toque, 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 clique. Olá, Blitz, disse Stolas, feliz. A que devo o prazer deste telefonema? Eu preciso, Stolas, eu estraguei tudo. Perguntou Blitz em tom derrotado, querendo desesperadamente se encolher em uma bola. Stolas ficou sério. O que aconteceu, Blitz? Comece do começo. Blitz contou tudo a ele. Como Jack contou a ele e Verósica sobre a vida de Evei com Margaret. O ódio de Evei por Verósica e a idolatria por Blitz. Como ele revelou sua participação no sofrimento de Evei. Negação de Evei. A espiral autodestrutiva de Verósica. Eu estraguei tudo para Verósica? Perguntou Blitz, querendo apenas se culpar. Eu arruinei meu relacionamento com a Evei. É tão difícil. Blitz, não posso dizer nenhuma coisa nem outra, mas sinto que ser honesto com Evei foi a melhor decisão, explicou Stolas, com sinceridade. É doloroso, sim, mas não é simples. Nada é fácil quando se trata dos seus filhos, Blitz. Você fez a coisa certa ao apoiar Verósica. Mas, Blitz, disse Stolas severamente. Blitz assentiu, mesmo que Stolas não visse nada. Você fez a coisa certa. Sim, agora não parece, mas você ficará grato, disse Stolas, encorajando-o. Blitz sorriu fracamente e enxugou os olhos. Entendo, obrigado, Stolas. Blitz agradeceu. De nada, Blitz. Amo você, Stolas. Também te amo, Blitz, disse Stolas. Blitz mandou um beijo para Stolas pelo telefone antes de desligar. Ele continuou debruçado sobre o corrimão, fumando. Ele fumou mais alguns cigarros antes que seu olho se curvasse. Que música é essa? Pensou ele, ouvindo uma delas tocando alto no quarto de Verósica, Loona e Naruto. Enquanto isso, Bonnie ler. Eclipse total do coração, e então, eu desmorono. Ver-se, olhos brilhantes. De vez em quando, eu desmorono. Naruto e Loona sentaram-se na cama, Verósica entre eles. Ela se agarrou a eles com força. E eu preciso de você agora esta noite. E eu preciso de você. E eu preciso de você mais do que nunca. E se você apenas me abraçar forte, se você me ama, nós vamos aguentar para sempre. E nós só faremos o que for certo, e nunca faremos. Porque nunca estaremos errados. Juntos, podemos chegar ao fim da linha. Seu amor é como uma sombra em mim o tempo todo. O tempo todo. Não sei o que fazer. Estou sempre no escuro. Estamos vivendo em um barril de pólvora e soltando faíscas. Eu realmente preciso de você esta noite. Para sempre vai começar hoje à noite. O para sempre vai começar hoje à noite. Verósica chorou, fazendo com que Loona e Naruto esfregassem suas costas, encorajando-a a se emocionar, a desabafar, e não guardar nada para si.
Era uma vez, eu estava me apaixonando, mas agora estou apenas desmoronando. Não há nada que eu possa fazer. Um eclipse total do coração. Era uma vez uma luz em minha vida, mas agora só existe amor no escuro. Não há nada que eu possa dizer. Um eclipse total do coração. Um eclipse total do coração. Um eclipse total do coração. Verôsica respirou fundo, e então soltou um grito angustiado de dor. Ela queria simplesmente reiniciar tudo. Era como um espinho no peito dela. Ver-se, olhos brilhantes. Ver-se, olhos brilhantes. Inversão de marcha. Deixa sair, querida, Lona encorajou. Não há nada do que se envergonhar, Naruto continuou. Verôsica respirou fundo várias vezes antes de afundar nos seios de Lona, sem afrouxar o aperto em suas cinturas. Vamos para a cama, sussurrou Lona. Naruto assentiu. Ele e Lona se moveram cuidadosamente para puxar Verôsica para o meio da cama, deixando-a se aconchegar entre eles. Eles a abraçaram com força, sussurrando palavras de amor e conforto para ela. Enquanto isso, Andrômeda aninhou-se no peito de Millie, recusando-se a comer qualquer coisa. Vamos, querida, você precisa comer, insistiu Mochiri, segurando uma colher cheia de comida. Ela balançou a cabeça, dando um tapa para afastá-la. Mox, acho que deveríamos esperar até que ela decida que está com fome, disse Millie, não querendo ver ou ouvir mais discussões ou desentendimentos. Mochi suspirou em concordância, abaixando a colher. Ok, ele disse derrotado. Andy agarrou-se à avó. Noite, fique com troco. Jack disse enquanto pagava o motorista do Uber, que revirou os olhos antes de ir embora, atravessando a cerca de Jack ao sair. Os olhos de Jack tremeram quando ele olhou para sua cerca agora quebrada. Ele se virou e viu Eve entrando na casa. Ela subiu as escadas, entrou no quarto, tirou a roupa íntima, cobriu-se com um cobertor pesado e fechou as persianas, deixando o quarto escuro. Ela se enrolou na cama, olhando fixamente através da escuridão, a pouca luz que filtrava através das cortinas diminuía conforme o sol se punha. Negação. 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 Inundou todo o seu ser. Ela fez o papai mentir, pensou, tentando ao máximo se tranquilizar. Papai nunca escolheria ela em vez de mim, seus lábios tremiam. Imagens de Verôsica muito feliz com Andrômeda estavam claras em sua mente. Seu rosto neutro se contorceu de raiva. Ela finalmente adormeceu. Enquanto isso, Jack sentou-se na varanda, com cerveja em uma mão e rosto na outra. Porra, pensou ele enquanto repassava mentalmente os últimos 2 dias. É tudo culpa minha. Na manhã seguinte, sinto muito, Verôsica, desculpou-se Blitz. Se eu não tivesse, sinto muito por ter feito você se sentir pior. Blitz, ninguém teve culpa, disse Verôsica ao diabinho. Foi um café da manhã tranquilo. Biscoitos, molho e panquecas. Foi culpa do Eve. Naruto inseriu. Naruto, seja o maior pé engraçado vindo de você, mãe. Naruto interrompeu Millie, o que lhe deu um tique nervoso na testa. Eu não consigo perdoá-la. Eve arruinou o aniversário do Andy e deixou minha esposa numa espiral autodestrutiva. Como você pode me dizer para ser uma pessoa melhor, mãe? Millie não respondeu. Ela realmente não conseguia. Porque ela concordou com ele. Todos na mesa concordaram. Os únicos que realmente estavam em conflito eram Blitz e Verôsica. Antes que a conversa pudesse continuar, um pequeno sinal sonoro soou no DFS. O correio chegou. Eu pego, disse Naruto, levantando-se. Ele só queria mesmo era tirar aquela raiva que estava dentro dele do sistema. Ele foi até a caixa de correio na cerca. Abrindo a caixa, Naruto olhou as notas e então arqueou uma sobrancelha. Um envelope particularmente grande era mais grosso que o normal e tinha o emblema da Ars Goetia, especificamente as tolas. Naruto abriu e leu a carta. Naruto Uzumaki, você e sua família estão cordialmente convidados para o casamento de Rizerpinex e Octavia Ars Goetia. Guarde o dia 20 de maio para o casamento. Sinceramente, Stolas Ars Goetia. Naruto sorriu e toda a raiva reprimida desapareceu. Finalmente, pensou ele enquanto começava a caminhar em direção à casa. Capítulo 150 concluído. E assim, chegamos ao final deste capítulo.
Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.